Bem-vindos ao Podcast Vidas, um podcast sobre saúde que conta histórias de pessoas que vivem com doença. Neste segundo episódio falamos de doenças raras. São mais de 7.000 as doenças que designamos como raras e que em Portugal afetam mais de 600.000 pessoas. 95% das doenças raras existentes ainda não têm tratamento disponível. A aposta na investigação e desenvolvimento de medicamentos órfãos tem sido uma prioridade da União Europeia. Em 2022, havia 146 medicamentos inovadores disponíveis. Só o ano passado, a Agência Europeia do Medicamento autorizou mais de 24 novos medicamentos. Apesar destes avanços, há ainda um longo caminho a percorrer. Para conhecer melhor a realidade das pessoas que vivem com doenças raras no nosso país, convidamos Catarina Costa Duarte, vice-presidente da RD Portugal, e mãe de Pedro, com 13 anos, que foi diagnosticado com síndrome de Angelman aos 15 meses de idade. Bem-vinda, Catarina, ao Podcast Vidas. Olá, Isabel, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Começando, se calhar, por me apresentar, eu sou Catarina, sou mãe de 4 filhos. Um deles tem síndrome de Angelman, que é uma doença rara, e eu estou aqui em representação da direção da Angel Portugal e também da direção da RD Portugal, a União das Associações das Doenças Raras de Portugal. É um prazer ter ela aqui connosco hoje. Como é que se vive com doença rara em Portugal, Catarina? Começando por se calhar só uma pequena nota que as doenças raras são muitas, como a Isabel já referiu, e são também muito diferentes entre si, portanto eu posso não falar... Posso falar por todos, mas se calhar não vou conseguir exemplificar todos os exemplos. Se calhar explicando um bocadinho o que é o síndrome de Angelman, no fundo é o meu caso, o caso que eu conheço mais de perto. Síndrome de Angelman é uma doença genética rara, como eu já referi, que afeta 1 a cada 20.000 pessoas nascidas. Em Portugal estimam-se que haja entre 200 a 500 pessoas com síndrome de Angelman e à nascença as pessoas com síndrome de Angelman, os bebés com síndrome de Angelman são aparentemente normais. É a partir dos 6 meses de idade que se começa a notar algum afastamento em relação ao desenvolvimento neurotípico, chamamos assim. E é nessa fase também que muitas vezes os pais começam o caminho de procura de um diagnóstico, né? Tentar perceber o que é que causa, quais são as causas, o que é que está por detrás daqueles sintomas que vamos vendo e convivendo no nosso dia-a-dia. Os diagnósticos, na maior parte dos casos, não são fáceis, são longos, é um caminho longo, pesado, com muitas consultas, muitos exames, saltitar muito entre especialidades médicas. E diria que isso, se calhar, é logo ali uma primeira dificuldade acrescida que uma pessoa com doença rara tem. Quanto tempo demorou o vosso diagnóstico? O nosso diagnóstico demorou cerca de 1 ano e eu até acho que foi um diagnóstico relativamente rápido. Obviamente, quando estamos a viver o momento, parecem eternidades, mas olhando para outras famílias que tiveram, se calhar demoraram 3, 4, 7 anos a ter um diagnóstico, diria que 1 ano até é bastante rápido. E por quantas especialidades passou? Nós fomos a várias, por exemplo, a genética, que foi aquela que detectou o diagnóstico de síndrome de Angelman. Os médicos todos diziam, esse não é de certeza, deixe para o fim, não é? E, portanto, fomos a gastroenterologia, porque o Pedro tinha muito refluxo e não engordava, e, portanto, fomos a doenças metabólicas. Enfim, fizemos uma data de coisas e deixámos sempre a parte de genética para o fim. Havia sempre, a dada altura, houve um médico neurologista que fomos, que ele disse-nos, já um bocadinho mais à frente deste ano, que nos disse, olha, ele tem qualquer coisa de certeza. Ainda não lhe sei dizer ao certo o que é, só de olhar, mas tem. Mas é obviamente que é importante vocês saberem o que é, mas não se prendam em obter o nome, quer dizer, não se fixem e limitem, fiquem presos só para ter um nome, um rótulo do que é. Isto queria dizer que é importante, de facto, para as famílias um diagnóstico. Eu até posso saber que ele não consegue andar, que ele não consegue falar, ou que não consegue
comer sozinho, etc. Mas é importante o diagnóstico por uma questão de gestão de expectativas, porque algumas doenças raras até têm uma esperança de vida mais curta e, portanto, o sabermos o diagnóstico muitas vezes é um alívio, acaba por ser um alívio, ainda que possa ser um diagnóstico pesado, e que na maioria dos casos é um diagnóstico pesado, que compromete bastante a vida da pessoa e da família, mas ao mesmo tempo é um alívio porque conseguimos saber um bocadinho, gerir as expectativas e saber o que é que nos espera. Certo, dá-vos a confirmação da doença que tem e como poder atuar. Catarina, gostava de lhe perguntar, porque recentemente foi constituído um novo grupo de trabalho que tem como missão trabalhar o novo plano das doenças raras e, portanto, claramente o diagnóstico é sem dúvida uma prioridade para este plano. Pela primeira vez este grupo integra uma associação de doentes e, portanto, esta é claramente uma vitória e uma conquista da RD Portugal e ao mesmo simultaneamente também mostra aqui que existe de facto uma aposta do país nas doenças raras com esta nova dinâmica. Que futuro, Catarina, é que este grupo de trabalho e este novo plano pode trazer para o panorama das doenças raras, por um lado, e por outro, que esperança para os doentes? A RD Portugal existe há 2 anos e tem sido desde o início o nosso trabalho de nos apresentarmos a todas as entidades, principalmente e também as entidades públicas, a nossa disponibilidade para em conjunto trabalharmos em todas as políticas e tentar encontrar uma solução e uma resposta para os diversos problemas ou questões que existem e que surgem quando um diagnóstico de uma doença rara ou até da deficiência que advém de muitas das doenças raras. E sem dúvida que a nossa nomeação para este grupo de trabalho para nós é um motivo de grande orgulho e de satisfação. Para nós temos assim, se calhar, uns 4 ou 5 pontos que gostávamos de focar ou que vamos levar para este grupo de trabalho. Diria, se calhar, a questão do diagnóstico precoce, como ainda agora falei, não é, da importância do diagnóstico para as famílias, não só na gestão das expectativas, mas também como se poder começar uma intervenção quanto mais cedo melhor. E aí conseguimos talvez melhorar também o acesso das famílias à saúde e mesmo aos casos sociais. Depois há outro ponto importante que gostamos de falar, ou gostaríamos de falar, que é o Registro Nacional do Doente. Atualmente não existe agregado nenhum registro que saiba quantas pessoas com Angelman existem em Portugal, quantas pessoas com Sanfilippo existem em Portugal. Portanto, está disperso, cada hospital se calhar tem os seus registros, as associações também só têm registro dos casos que lhes chegam, não é? E, portanto, é fundamental haver um registro, porque como é que conseguimos participar num ensaio clínico se não há informação de quantos casos há, nem as características de cada caso? Portanto, trabalhar o Registro Nacional do Doente é fundamental e será uma das nossas batalhas, digamos assim. E ligado a isto também os centros de referência. Há alguns centros de referência em Portugal, mas atendem, digamos assim, muito poucas doenças, ou tipos de doenças, não é? E, portanto, e os outros, dos 7.000, se calhar, não sei quantas atendem, mas e as outras doenças, como é que é? São os pais que andam com o dossiê, com os diagnósticos, os relatórios atrás, de médico em médico, e depois uns médicos não falam uns com os outros, um prescreve uma coisa e o outro... há incompatibilidade entre essa medicação, pronto. Portanto, os centros de referência são fundamentais e até para podermos que estes centros de referência estejam ligados com as redes europeias de referência para podermos até trabalhar a nível europeu, porque Portugal é um país muito pequenino, não é? E não tem escala, não tem uma atratividade e, portanto, a importância deste trabalho em rede é muito importante. Depois, há outros que não é de menos, que é a melhoria nos acessos aos cuidados de saúde e também cuidados sociais, no acesso aos apoios sociais das famílias, portanto, conseguirmos trabalhar isto e que seja cada vez mais eficaz e eficiente. E, por último, mas não menos importante, continuarmos a passar esta mensagem de que é importante
colocar o doente no centro. E para isso podem contar com as associações doentes, não é? Há muitas associações disponíveis para trabalhar em conjunto, porque quer queiramos, quer não, é bom ou mau, nós vivemos a doença rara, a deficiência, no dia-a-dia. E, portanto, sabemos o que é que corre bem, o que é que corre mal, onde é que era melhor termos mais ajuda e menos ajuda. E, portanto, diria que vamos apostar nestas ideias principais. São sem dúvida ideias que se vão traduzir na esperança dos doentes ou das pessoas que vivem com doença rara. Para além desta conquista, que é sem dúvida fundamental e determinante, tenho a certeza, para o futuro das doenças raras, que outras gostaria de destacar, Catarina, no âmbito do trabalho que tem desenvolvido e que a RD Portugal tem vindo a desenvolver? Como lhe disse há pouco, portanto, a RD Portugal tem cerca de 2 anos de existência e desde então feito por voluntários e voluntários e pessoas que têm outros trabalhos. Portanto, acho que estamos bastante orgulhosos do trabalho que temos vindo a desenvolver. Também elenquei aqui 4 ou 5 destaques, tirando mérito às outras coisas todas que fomos fazendo. Temos o projeto Informar Sem Dramatizar, que foi criado para desmistificar o tema das doenças raras e da deficiência nas escolas, que depois, se calhar, se for oportuno, posso explicar um bocadinho melhor. Também, desde há 2 anos para cá, somos o parceiro do Dia Mundial das Doenças Raras, o Dia das Doenças Raras, que se celebra a 29 ou 28 de fevereiro, e temos conseguido, de há 2 anos para cá, colorir o país nesse dia. No fundo, para criar awareness e sensibilizar toda a comunidade civil para o tema das doenças raras. Criámos um roadshow por desafio do nosso Conselho Científico, em que a ideia é exatamente irmos às universidades, aos hospitais, no âmbito de aulas de sessões clínicas que tenho, falar sobre as doenças raras, isto para sensibilizar também a comunidade médica, que é fundamental, e estabelecer uma relação de proximidade entre os médicos, as associações de doentes e os próprios famílias ou doentes de doença rara. Nós também, desde o início, ou quase desde o início, somos membros do Conselho Nacional das Alianças da Eurordis, que é a Associação Europeia de Doenças Raras, obrigada, e também participamos no National Mirror Group do European Joint Programme for Rare Disease. Portanto, também, no fundo, ouvem-nos, pedem-nos, temos tido aqui uma colaboração com um leque mais alargado de organizações e que também não só podemos contribuir, mas como também podemos beber muita informação, que é muito rica. Eu acho que o nosso país também ganha muito em ver este cruzamento de troca de experiências entre as várias organizações, vários países. E também desenvolvemos um folheto informativo para pessoas recém-diagnosticadas, que o objetivo é estar disponível online. Os médicos também podem, no momento de um diagnóstico, podem imprimir e entregar, porque muitas vezes os próprios médicos não sabem que existe determinada associação de uma doença enfim, menos conhecida, como é natural, não precisam de conhecer todas, mas podem encaminhar para a RD Portugal, que fará depois esse match entre a pessoa, o doente, e uma associação já existente, ou tentará encaminhar para alguém que consiga prestar apoio. Eu gostava de explorar aí um projeto em particular de literacia em saúde que falou, que é o projeto Informar Sem Dramatizar. É um programa nas escolas que pretende de alguma forma sensibilizar as crianças para o tema das doenças raras. Como é que tem sido esta experiência, Catarina? Olha, isto tem sido é muito curioso, tem sido muito, muito engraçado. O projeto Informar Sem Dramatizar, como estava a dizer, foi desenhado integralmente pela RD Portugal. E o principal objetivo é alertar e sensibilizar as crianças e os jovens nas escolas para os temas da doença rara e da deficiência por ela causada, porque algumas doenças raras são claramente visíveis as deficiências, outras não. Portanto, falamos muito
se uma criança falta muito para ir a consultas ou a tratamentos, quer dizer, o que é que eu, colega, devo achar? Devo achar que é um grande baldas ou devo tentar perceber, ajudar, perceber que se ele faltou posso lhe emprestar os meus apontamentos? Portanto, tem assim coisas muito terra a terra, dia a dia das crianças. É um projeto que é inovador no sentido em que são os próprios professores, as próprias escolas que implementam o projeto. Ou seja, alguns projetos destes estão um bocado condenados à nascença porque tem que ser uma pessoa da organização, da associação ou o que for a ir implementar. E nós, exatamente, como não temos essa capacidade, pensámos de que forma é que o conseguimos fazer, transpor este tempo de apresentação para as escolas, porque assim o professor pode gerir melhor quando, como, em que modelo é que quer fazê-lo. Então há uma sessão de apresentação aos professores online, consoante também as horas, enfim, definimos alguns horários para ser fazível em horário não letivo. Os professores têm acesso à apresentação, é-lhes fornecido depois um kit do professor que tem um guião do que é que deve ser falado em cada slide e em cada tópico, e enviamos também para todas as escolas o kit que chamamos o kit do aluno, ou seja, não só o professor faz a apresentação, depois no fim há um tempo de realizar uma atividade. Por exemplo, no pré-escolar, isto é para alunos do pré-escolar ao ensino secundário, no pré-escolar, por exemplo, há um livro infantil em que a professora, a educadora pode contar uma história e depois no fim há umas personagens que os meninos podem pintar e podem brincar um bocadinho, no fundo tornar aquilo mais também palpável e podem também levar para casa. No primeiro ciclo há uma banda desenhada, há um quantos queres, depois há um jogo de tabuleiro para o segundo ciclo, para o terceiro ciclo acho que são jogos de cartas com umas perguntas e uns desafios. Portanto, a ideia é de facto mexer, não ser só uma coisa que está ali por alto, mas em que as crianças também possam experienciar um bocadinho o que é isto. E o que tem sido muito, muito engraçado é ver que de facto as crianças são muito normais, muito naturais, muito ingênuas não é a palavra que eu queria dizer, mas para eles é muito natural a diferença, não é? E explicado, para eles tudo bem, não anda, não faz, não... Ok, então o que é que eu tenho que fazer? E são muito... E é preciso trabalhá-los desde pequeninos para eles perceberem quando forem os adultos da manhã e depois, que dá para conviver com, não é? Algumas adaptações obviamente têm que ser feitas, mas que é possível viver com a diferença, não é? Parabéns, Catarina. É seguramente tenho a certeza que é seguramente um projeto e um trabalho que muito vai contribuir para a maior literacia em saúde das crianças. Esperamos. Desculpe interromper, esperamos também que o propósito é também que estas crianças que ouvem na escola depois levem aos pais, falem disto em casa, com os pais, com os avós, e que, portanto, através dos pequeninos também começa a ser feita alguma literacia em casa também. Claro que sim, chegam a todos, não é? Crianças, aos professores, aos próprios diretores da escola e também a toda a família, toda a comunidade familiar. E por isso parabéns por esse trabalho. E de facto, e face a todos estes avanços que já têm feito e que a RD em particular tem feito, ainda há muitos desafios que as pessoas que vivem com doença rara enfrentam, os seus familiares também. Que limitações são estas, Catarina, que ainda temos que atravessar e que fazer evoluir? Algumas eu já referi quando respondi à pergunta no início do que é que vão ser as nossas prioridades, não é? E agora se calhar posso tentar falar um bocadinho de outras que me lembrei, que fui também apanhando. A questão da escola, por exemplo. Obviamente, a escola é inclusiva. Atualmente, as crianças com deficiência, com doença rara, com deficiência, têm direito a estar na escola, no ensino regular, já só existe, que tem algumas medidas de apoio, consoante as suas necessidades adicionais de aprendizagem.
Mas isto no papel é muito giro, mas nem sempre funciona 100%, não é? É preciso, obviamente, mais recursos, porque uma criança que não sabe andar, que tenha 13 anos, que não saiba andar, como é o caso do meu filho, não tem autonomia para andar livremente na escola, não sabe comer sozinho, não sabe ir à casa de banho, não é? E, portanto, tem que ter sempre uma pessoa de apoio, que nem sempre acontece, nem sempre há esta disponibilidade. Para eles estarem envolvidos nas suas turmas de referência é preciso que existam recursos que permitam isso. Portanto, este nas escolas é um tema sem dúvida que também preocupa as pessoas e as crianças com doença rara. Depois o pós-escola, acaba a escola, o ensino é obrigatório e agora? Ficam em casa? Com quem? Com os pais que deixam de trabalhar ou que até já deixaram de trabalhar para cuidar? Como é que a sociedade também gera este problema? Porque em vez de ficar uma pessoa em casa, que é a pessoa que tem doença rara e alguma incapacidade, tem que ficar mais um ou dois e, portanto, as respostas existentes são claramente insuficientes para as necessidades do país. Não só exclusivo das pessoas com deficiência gerada por doença rara, mas na deficiência como um todo são insuficientes. Depois queria-lhe falar também daqui o descanso do cuidador. É um tema que nós até temos um projeto que está montado, mas ainda estamos à procura de financiamento para o pôr em prática, que é exatamente o que é importante, quer dizer, o familiar, o cuidador que deixa de trabalhar e que vive em permanência para cuidar quando é que essa pessoa tem tempo de olhar para si? E não é numa de vaidosismo e de não, é numa de ter tempo para se cuidar, de cuidar não é? De si, porque senão deixa de ser claro. Uma pessoa, são duas a precisar de cuidados apoio. Médicos. E, exatamente, médicos e portanto, é um tema claramente preocupante e eu acho que o Covid aqui veio acentuar ainda mais estas preocupações. E há um problema, se calhar, que na nossa associação temos falado muito, que é, e quando nós pais já não estivermos cá? Não é? Quem é que vai garantir o cuidado ao meu filho, não é? Eu tenho mais 3 filhos, mas será que é justo também pôr-lhes esse fardo em cima? Ou como é que nós podemos trabalhar este tema de nos preparar, de preparar a sociedade para quando isto chegar a acontecer, enfim, são temas, não temos respostas ainda, mas são temas a trabalhar. Há claramente muitos desafios de toda a sociedade que imagino com grande articulação entre todos, entre a sociedade, entre as associações doentes, entre o poder político. Tenho a certeza que chegarão respostas e respostas positivas que trarão alguma esperança para os doentes. E é com essa mensagem de esperança que eu gostaria de terminar, ou não de esperança, mas uma mensagem final para os decisores políticos que nos seguem, que nos ouvem, e que possa simultaneamente representar uma esperança para os doentes, mas também e para as pessoas todas que vivem com doenças raras. Se calhar não vou alongar muito, porque nem é muito a minha área de conforto, mas acho que era importante haver um olhar holístico sobre a pessoa com doença rara, com deficiência, portanto, ou seja, haver se calhar 5 ministérios que podem estar envolvidos, por exemplo, na vida de uma pessoa com doença rara, podem falar entre si e perceber como é que, com as associações doentes, como é que pode haver uma interligação entre todos, não é? Porque este é só um problema social, portanto é só a Segurança Social que responde. Isto é um problema dos médicos, é só a saúde que responde. Não, porque, como já vimos, está tudo ligado, não é? Eu não tenho onde deixar o meu filho, por exemplo, em relação ao descanso do cuidador, é um problema social. Ok, mas quando eu ficar não bem da cabeça, passa a ser um problema da saúde. E, portanto, isto tinha que haver aqui uma interligação e um trabalho de conjunto de todos, e não excluo obviamente as associações doentes, que têm um papel fundamental neste trabalho, nesta relação, nesta criação de respostas efetivamente eficazes para estas famílias, pessoas com doença rara e suas famílias, aliás.
Obrigada, Catarina, obrigada por este testemunho aqui em viva voz para todos nós, é um prazer. Por esta mensagem de esperança para todas as pessoas que vivem com doenças raras e que de facto, e como vimos por este testemunho, representam ainda uma carga social elevada, não só para o doente, para as suas famílias também, mas também para o Serviço Nacional de Saúde e por isso, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui connosco. Todas as vidas têm uma história. Esta é a história de Catarina, que vive há 12 anos com o diagnóstico de uma doença rara do seu filho Pedro, com síndrome de Angelman, e que nesta sua missão procura não só consciencializar para as doenças raras, como também sensibilizar a sociedade e os responsáveis pelas políticas de saúde relativamente às necessidades específicas das pessoas afetadas por estas doenças, nomeadamente o acesso a um diagnóstico precoce, a tratamentos adequados e cuidados médicos de qualidade para todos aqueles que vivem com doenças raras no nosso país. A sua determinação e perseverança são um exemplo de resiliência e, sobretudo, de amor incondicional. São estas partilhas que confirmam o nosso compromisso com as pessoas que vivem com doença e que reforçam uma maior aposta em literacia em saúde no nosso país. O podcast de vida está disponível no canal YouTube da Sanofi e na plataforma Spotify. Espero que o possam seguir e fazer like. Até ao próximo episódio.